Fala aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Marcelo, professor do canal Plantão Química, e hoje nós vamos juntos resolver mais uma questão, dessa vez do vestibular UERJ de 2013. E pessoal, eu estou fazendo uma série de vídeos com o intuito de deixar para você todas as questões químicas resolvidas desde 2009 até 2024 aqui no canal. A intenção com isso é que você sempre tenha conteúdo para você estudar para o seu exame de qualificação e conseguir conquistar o seu no vestibular. Então dá like aqui no vídeo e se inscreve no canal para você não perder nenhum desses conteúdos, beleza? Conto com você, hein? Então vamos lá para a nossa questão, bora para o slide. A nossa questão é de número 35 do segundo EQ de 2013 e o tema estequiometria. A questão fala o seguinte: dois balões idênticos são confeccionados com o mesmo material e apresentam volumes iguais. Vamos marcar isso, porque talvez, né? Já aparece uma informação daquelas que você vai usar para resolver. As massas de seus respectivos conteúdos, gás hélio e gás metano, também são iguais. Ó, ele falou que as massas são iguais, hein? Então já marca aí, porque isso também deve ser importante. Quando os balões são soltos, eles alcançam com temperaturas internas idênticas a mesma altura na atmosfera. Ó, então já falei que a temperatura também é idêntica e mesma altura na atmosfera. Admitindo-se comportamento ideal para os dois gases, a razão entre a pressão no interior do balão contendo hélio e a do balão contendo metano é igual a... Então, galera, aqui a gente vai ter que fazer a questão tentando descobrir, certo? Qual é a pressão de cada um deles. Só que, nota, a gente não tem valores para fazer conta e descobrir o valor numérico da pressão. Nós vamos ter que fazer isso aqui de forma apenas com letras, com símbolos que representam esses valores, tá? E aí a gente tem que prestar atenção também quais são as equações que a gente vai usar. Quando a gente trabalha com gases, tá? A gente costuma ver duas principais equações. P0, V0 sobre T0 igual a P1 vezes V1 sobre T1, onde aqui você está representando uma transformação. Um gás A que passa por um processo de forma a estar confinado e no final ele chega numa outra pressão, num outro volume, numa outra temperatura e você pode fazer os cálculos. Não é o que se passa nessa questão, tá? Esse tipo de equação é para transformações de um mesmo gás. Aqui não, são dois balões diferentes, tá certo? São com características muito iguais, né? Mas são diferentes, inclusive com gases, né? Com material químico dentro desses gases diferentes. Então o que nós vamos ter que fazer é PV igual a nRT para cada um dos gases, tá bom? Então só dar um espacinho aqui a mais, melhorar isso aqui. Vou, inclusive, fazer em preto, que acho que dá uma certa elegância, né? Então, ó, você vai ter para o gás hélio, tá? Que fazer PV igual a nRT. E depois você vai ter que fazer isso aí também, tá certo? Para o metano. O metano, a fórmula química dele é CH4. Né? No momento não importa tanto, mas o que nós vamos fazer? Nós vamos calcular aqui a pressão em função dessas constantes aqui todas. Essas constantes não. Desses valores todos. A única constante aqui é o R, né? Vamos lá. A pressão do hélio, tá? Vai ser igual ao quê? O número de mols do hélio vezes o R vezes o T, dividido pelo volume. Tá certo? Então, essa equação aqui, se eu descobrir o número de mols, a temperatura e o volume, eu descubro a pressão do hélio. E aí, quando você aplica essa mesma equação aqui para o metano, né, você vai chegar numa coisa idêntica para o metano. A pressão do metano vai ser igual ao número de mols do metano, certo? Vezes o R, vezes o T. Tudo isso dividido pelo V também, tá certo? Então você vai perceber que aqui é tudo uma questão da gente conseguir ter uma relação pelas massas, tá? Porque o que ele quer como resposta não é as pressões, e sim, certo, a razão entre as duas pressões. A razão entre a pressão do interior do balão contendo hélio e o balão contendo metano. Então ele quer pressão do hélio, certo? Dividido pela pressão do metano. Que aí, se você fizer a conta, como é que vai ser isso?
vai ser N do hélio, tá certo? Vezes RT dividido pelo V. E aí você vai ter que dividir isso pela pressão do metano. Quem que é a pressão do metano? Aí, ó, como está dividindo, eu vou inverter a fração, né? Porque dividir é multiplicar pelo inverso. V vezes número do metano, certo? Vezes R vezes T. Então, quando você vê que tem várias coisas aqui que se repetem, que você pode cortar, ó, o RT pode cortar, o V pode cortar, então isso aqui vai ficar o quê? Número de mols de hélio dividido por número de mols do metano. Número de mols de hélio dividido pelo número de mols do metano, tá certo? Então vai ser essa que vai ser a conta que a gente vai ter no final, beleza? Então, ó, vou limpar toda a tinta aqui do nosso espaço para a gente ter mais coisa para fazer. Então, se você precisa dar um pause aí no vídeo, ou volta aí, tira um print, que eu vou continuar resolvendo aí a questão, tá certo? Então, ó, a nossa razão, né, vamos dar aqui uma letra para essa razão, Rzão, vai ser número de mols do hélio dividido por número de mols do metano. E eu vou ter que ver lá que na tabela periódica, a massa molar do hélio é 4 gramas para cada mol, certo? E a massa molar do metano, CH4, é igual a 16 gramas para cada mol também. Tá? Como é que eu sei disso? A massa do carbono é 12, né? Então aqui é 12 mais 4 vezes a massa do hidrogênio, que é 1. 4 vezes 1, né? Isso aqui vai dar 16. Daqui que vem 16 gramas por mol. Ok? Então, beleza. Então agora é o seguinte. Eu sei que as massas são iguais, tá certo? Então eu posso dizer, de forma simplificada, algum valor de massa para estar dentro daquele balão. Se eu sugerir que sejam iguais, vai me levar à mesma resposta, tá? Então, vamos supor, eu estou inventando que a massa dentro do balão é igual a 16 gramas. Por quê? Porque 16 gramas, ó, já é a massa do metano, já é uma conta que é mais fácil. Ou seja, eu sei que tem ali, no balão do metano, eu sei que eu vou ter o quê? 1 mol, tá certo? Por quê? Porque é exatamente igual a massa do mol dele. 16 gramas para cada mol. Se eu tenho 16 gramas, então eu tenho que ter 1 mol. E para o hélio? Para o hélio, eu sei o seguinte, que a cada 4 gramas, a gente teria ali dentro 1 mol. Tá certo? Como a gente tem, no caso, 16 gramas, a gente vai ter uma quantidade que eu vou chamar de x. Vou resolver. X é igual a 16 dividido por 4, que também vai ser igual a 4 mol. Então pronto. Eu achei aqui o número de mols, né, para o hélio. Tá certo? O número de mols do hélio é 4 mol, enquanto que o número de mols do metano é 1 mol. Então, se eu quiser fazer essa conta aqui, ó, número de mols do hélio dividido pelo número de mols do metano, essa razão vai ser igual a 4 dividido por 1, que é igual a 4, resolver a questão. Beleza? Perfeito, galera. É claro que você não precisava necessariamente inventar uma massa, tá certo? Você podia dizer que a massa é M, e aí você tem que fazer aqui, ó, que existe uma massazinha M de hélio, e você vai descobrir quantos mols tem. Você vai descobrir que essa massa do hélio vai ser uma massa dividida por 16, enquanto que essa mesma massa, aliás, para o hélio dividido por 4, né? Desculpa. Vai ser M dividido por 4, número de mols, enquanto que a massa para o metano, né, se a gente colocar ali uma massa M, você vai ver que o número de mols vai ser M dividido por 16. Então, como você tem M de um lado e do outro, na hora que você colocar na razão, você consegue fazer com que ele se anule e vai chegar na mesma resposta, tá bom? Mas eu, né, imagino que muitas pessoas têm um pouquinho mais de dificuldade em abstrair esses valores. Eu falei, e se eu inventar um valor, vai dar certo? Vai dar certo para os dois. E eu posso escolher um valor que já facilite as contas. Por isso, foi 16. Perfeito? Bom, galera, é isso aí. Tá aí resolvendo a nossa questão. Eu espero que vocês tenham gostado. Se ficou com alguma dúvida, joga aqui nos comentários que eu venho te ajudar. Ou, se você preferir, como eu também prefiro, vem para o meu grupo do Telegram. Lá você vai ser super bem-vindo, vai receber materiais e vai poder tirar as suas dúvidas, tá certo? Para isso, você tem o link aí na descrição desse vídeo. E desculpa a barulheira no final que os cachorros resolveram partir aqui com o entregador. Beleza? Fui!